Teremos agora mais uma mesa redonda com o tema A Amergs e Academia, Espiritualidade na Formação Profissional. Convido o médico pediatra Dr. Paulo Rogério de Aguiar para coordenar o debate e para integrar a sala. Para integrar a sala também, o Dr. César Jeremia, endocrinologista pediátrico, doutora Vera Lúcia Portal, médica cardiologista, doutor Emanuel Borque dos Santos, cirurgião urologista, doutora Anaí Fagundes Dias Fonseca, médica psiquiatra, e a acadêmica Rafaela Zandavalli. Com a palavra, Dr. Paulo. Muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa mesa. Vocês têm percebido que, ao longo dessa manhã, nós nos propusemos a um desafio, né, que é de mudar um pouco o modelo tradicional de longas conferências, com foco em questões teóricas, até porque nós já tivemos isso ao longo do dia de ontem, e com muito sucesso, né, pelos colegas da AME Brasil. Como estamos comemorando nosso 20º aniversário, nós tivemos a ideia de propor atividades que fossem um pouco mais informais e que pudessem apresentar a vocês as atividades principais da Amergs, aquilo com o qual nós nos envolvemos no dia a dia, as atividades que compuseram, né, aquilo que a Amergs fez prioritariamente nesses últimos anos. E com o foco nas pessoas, né, porque a Amergs é feita de pessoas, de profissionais, seres humanos, né, e a ideia era que nós estivéssemos aqui mais de coração aberto, né, nos apresentando as atividades em que nos dedicamos, possibilitando que possamos falar em primeira pessoa, né, falando das nossas experiências, das nossas dificuldades, dos nossos receios, dos desafios. E então essa é a nossa ideia aqui também, dando continuidade a essa tônica que foi instituída nessa manhã. Muito bem. Uma das funções, um dos objetivos da Amergs e de todas as associações médicos espíritas do Brasil é poder, gradativamente, sermos agentes transformadores de um paradigma, sermos colaboradores nesse grande movimento mundial de levar a espiritualidade para a vida das pessoas, no nosso caso, mais especificamente, a prática profissional. Não só a prática médica, a prática dos profissionais, de um modo geral. E atendendo, inclusive, às diretrizes do nosso patrono espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Vou ler aqui rapidamente, numa psicografia da doutora Marlene Nobre, de 12 de outubro de 1968, ela recebeu o decálogo do médico espírita, através do Dr. Bezerra de Menezes. No 4º princípio desse decálogo, diz assim, que o médico deve levar à sociedade médica atual o alto contingente de espiritualidade. Como é que a gente leva à sociedade médica atual o alto contingente de espiritualidade? É isso que nós estamos fazendo, não é? Promovendo eventos, encontros, publicando obras, mas também dando a nossa contribuição na nossa prática profissional, no hospital, no consultório, na universidade, levando esse alto contingente de espiritualidade para que se transforme em algo corriqueiro, comum, inerente ao próprio processo de fazer saúde. Mas esse é um processo delicado, é um processo em que temos que ter certos cuidados. Por exemplo, e no próprio 4º princípio, se fala em levar a espiritualidade. Isso nós temos que ter muito cuidado, né? Porque em ambientes acadêmicos, ambientes universitários, nós não podemos ter por objetivo
ainda nesse momento histórico, levar o espiritismo, mas levar a espiritualidade, que faz parte do ser humano, que é inerente ao nosso psiquismo, que é inerente à nossa vida, e nós temos que ter esse linguajar adequado para podermos atingir os nossos objetivos. Então, nós temos aqui, nessa mesa redonda, nessa roda de conversa, pessoas que têm trabalhado nesse sentido na sua vida profissional, né? E a minha função aqui não é ficar falando, mas é convidá-los a falar e, através de perguntas, que nós vamos elaborar para cada um deles. Vamos começar, pessoal? Eu queria perguntar para o César Jeremia, que durante muitos anos foi professor da Faculdade de Medicina, da disciplina de Fisiologia Médica. Qual é a tua opinião, César, assim, sobre o porquê que a espiritualidade é tão importante na prática médica, por que ela deve exercer esse papel central, não só da prática médica, mas do profissional de saúde, né, de um modo geral? Obrigado, Paulo. Bom dia a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui, trocando ideias, né, compartilhando experiências nossas, percepções, né? E o Paulo estava indo tão bem, ele não precisava ter passado o microfone, mas tentando responder à pergunta do Paulo, né? Por que é importante levar as questões espirituais para dentro da academia, né? Primeiro, porque já é conhecimento consagrado dentro das ciências humanas, das ciências da saúde, que a dimensão do sagrado, né, que a dimensão espiritual, ela faz parte da nossa natureza essencial, né? E, na medida em que nós não abordarmos essa dimensão tão importante da nossa vida, né, muitos aspectos, muitos conflitos, muitos encaminhamentos que poderiam ser dados em benefício dos pacientes, provavelmente serão negligenciados, né? Uma outra justificativa que me parece fundamental é que, lembrando o professor Mário Rigato, que foi um excelente pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu me lembro, eu era aluno ainda de graduação, e eu li um artigo publicado por ele na revista, acho, do Hospital de Clínicas, né, sobre doenças psicossomáticas, né? E ele, um grande pesquisador na área da pneumologia, né, já afirmava, baseado em levantamentos epidemiológicos, que 80% dos sintomas das manifestações físicas, clínicas, que os indivíduos trazem às consultas, são manifestações psicossomáticas, que não há uma base orgânica definida, né? Só por isso já se justificaria o desenvolvimento de estratégias que pudessem abordar essa questão, né? Um outro aspecto importante que reforça a necessidade, a premência de levarmos espiritualidade à academia, é que, para muitos doentes, para muitas pessoas que adoecem, eu, vocês, qualquer um de nós, né, quase 80% das pessoas que adoecem utilizam as ferramentas da espiritualidade, da sua religiosidade, como única e mais importante alavanca para lidar com a experiência do adoecimento, né? Se usa o termo coping espiritual. Então, 80% das pessoas que adoecem usam a religiosidade, a rede de apoio, as suas crenças, as suas convicções em relação ao sagrado, ao divino, à espiritualidade, como a força maior, né, para o enfrentamento dos desafios inerentes ao processo de adoecimento, né? Só por isso já se justificaria pesquisar, no mínimo, de forma séria, honesta, a questão da espiritualidade, né? Há uma questão também, me parece óbvia, que o modelo mecanicista da medicina, de certa forma, ele é muito ineficiente. Ineficiente porque, vamos olhar, por exemplo, no prisma da minha especificidade, que é endocrinologista, né? Endocrinologista de crianças, né? Nunca se tomou tanto adoçante na vida e nunca se viu tanto ganho de peso na sociedade, né? Nunca se viu tanto diabetes, nunca se viu tanta criança ganhando peso, apesar de termos consciência e informações inúmeras mostrando que
sobrepeso, obesidade é um fator de adoecimento grave em qualquer fase da vida, né? E nós não temos ainda ferramentas, né, eficientes na medicina convencional para abordar estilo de vida, escolhas que têm muito a ver com sentido existencial, né? Muitas escolhas que a gente faz são fundamentadas naquilo que eu acredito. Para que eu estou aqui nessa vida? Por que ela é importante? Para onde eu vou? Grande parte das minhas escolhas estão fundamentadas nessas crenças, né, veladas ou não, né? Um outro aspecto que me parece importante é que os profissionais da área da saúde também adoecem, né? E eles não encontram, muitas vezes, instrumentos dentro do conhecimento consagrado médico, biologicamente centrado, muitas vezes as ferramentas para equacionarem os seus próprios conflitos, né? Especificamente, a síndrome de fadiga profissional, que é a síndrome de burnout, né? Que atinge principalmente profissionais da cirurgia, profissionais que trabalham com emergência, oncologia. Então, hoje tem surgido, por exemplo, evidências mostrando que espiritualidade, meditação, mindfulness, ajudam esses profissionais a recuperarem a sua capacidade produtiva, né, de voltar a se encantar com a sua profissão e voltar a se encantar em serem cuidadores, na medida que eles também passam a ser cuidadores de si, né? Então, acho que são talvez os maiores argumentos que eu teria, fora a questão de que, se nós fizermos qualquer pesquisa rápida em bancos de dados científicos, né, e colocarmos lá espiritualidade e saúde, meditação e saúde, prece e saúde, né, nós vamos ficar sentado lendo pesquisas científicas sobre espiritualidade, e algumas dessas pesquisas com desenhos robustos, bem feitos, metodologicamente falando. Nós vamos ficar anos sentados lendo a abundância de material que está sendo produzido, né, em grandes universidades, em grandes centros internacionais, sobre a questão da espiritualidade, né? A medicina, como ela está, do ponto de vista financeiro, também ela não é mais financiável, né? Ela ficou muito cara. A espiritualidade é uma forma barata, né, acessível a todos, de a gente lidar com questões importantes de saúde. É óbvio que laboratório não vai fazer pesquisa sobre espiritualidade, né? Acho que, para começar, acho que seriam esses os argumentos que a gente traz para a discussão. Muito bem, César. E quando a gente fala nesse tema, a gente logo tem que partir para os desafios, né? Porque são grandes as dificuldades, né, de todo o gênero, apesar do grande embasamento com pesquisas e a vasta literatura. Existem alguns elementos de ordem prática, às vezes, que dificultam que essas informações circulem no meio acadêmico como deveriam, dada a relevância que tem. Então, eu queria falar com a doutora Vera, que é cardiologista, lá do Instituto de Cardiologia, que tem uma experiência no contato com residentes de cardiologia e de pós-graduação. Quais são esses desafios, né? E um deles eu queria ver a tua opinião sobre como é que está a receptividade disso, Vera. Como é que tu vê os teus alunos, o pessoal da cardiologia, o interesse deles numa área que é muito tecnológica, que dispõe de muitos recursos, que são encantadores para o médico jovem, né? Como é que está essa questão da busca da espiritualidade do paciente por parte do profissional? Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Então, quando o Paulo me falou sobre esse tema, eu fiquei pensando quanto tempo eu já trabalho com residentes, né? Então, eu terminei o doutorado em 2000 e, em 2002, eu fui contratada, já estava no Instituto de Cardiologia, mas para um setor especial, que era o pós-operatório de cirurgia cardíaca. E lá, então, eu trabalhei 10 anos, coordenando uma unidade com médicos residentes passando por ali, entre os seus, em todos os seus estágios. E agora, nos últimos 4 anos, eu estou numa unidade clínica
em que eu tenho uma equipe e que eu oriento também os residentes na unidade clínica. Nós temos ainda uma formação na medicina, isso está mudando, mas ainda é muito encaminhada para a medicina mais tradicional, né, a medicina cartesiana que nós temos. Pouco se fala ainda nas universidades a respeito da importância da espiritualidade na vida das pessoas. E os residentes chegam de todos os lugares, não só do Rio Grande do Sul, porque o Instituto acaba atraindo residentes que querem fazer formação em cardiologia, não só de Porto Alegre, mas de todo o Estado. E agora, também, com essa situação do Enem, tem muita gente de São Paulo, Minas, que acabam vindo fazer faculdade, aqui na Fundação, principalmente, e acabam querendo fazer cardiologia lá no Instituto. Então, o que eu observo é que ainda, nesses jovens, essa ideia está muito fechada ainda. E é difícil fazer uma abordagem mais direcionada. O que eu tento trabalhar nas situações que surgem com as diferentes situações dos pacientes, pela gravidade dos casos, muitas vezes os pacientes terminais, né, que a gente não tem mais o que oferecer do ponto de vista não só de medicamento, mas de procedimento. A cardiologia hoje, vocês sabem, ela assim, são muitas opções de procedimento invasivos, mas que são salvadores de vida. E a gurizada, criada nesse meio tecnológico, eles querem gerar essa experiência tecnológica. Então, tu incluir um tema de espiritualidade num guri, numa guria, que querem fazer e ver o maior número de cateterismos, de angioplastias, de implante de desfibrilador e tal, é muito complicado. Mas, então, o que eu tento fazer é, quando tem casos mais complexos, trazer a importância do não julgamento, né, a importância da vida continuar, né, a importância de dar suporte psicológico, emocional para a família. Nós, como médicos, podemos dar suporte. Não é só o psicólogo e o psiquiatra que podem dar suporte psicológico. Nós também podemos fazer isso. Então, é mais ou menos assim. Não existe algo muito direcionado e eu vou pisando em ovos. Assim, à medida que vão me dando mais abertura, eu abro um pouco mais. À medida que eu vejo que o jovem é muito resistente, eu procuro, através de exemplos e do manejo dos casos do dia a dia, levar um pouco de espiritualidade para a formação deles. Muito bem. Uma das maneiras que tem se encontrado, né, de poder, de modo mais consistente, levar as questões de espiritualidade para as instituições, para os ambientes hospitalares, ou para os ambientes científicos, acadêmicos, propriamente ditos, é a construção, a formação de grupos, né? De grupos de pessoas que tenham esse interesse em comum, né? E que possam servir de referência, tanto para os outros profissionais irem perdendo um pouco do gelo em relação a esse tema, mas, sobretudo, em relação também aos novos profissionais que estão entrando nas universidades, que estão chegando, né, no mercado de trabalho, terem já referências para se sentirem mais confortáveis e se permitirem trabalhar esse tema. Porque a faculdade, acho que quase todas elas infelizmente, ainda exercem sobre nós, estudantes, existe uma coisa chamada currículo oculto, né? Não vou entrar em definições técnicas, mas aquilo que às vezes não é dito abertamente compõe um currículo oculto. E quando não é falado, não é dado relevância ao aspecto espiritual, ao aspecto emocional, ao suporte que o médico tem o papel de dar para o paciente, se está passando uma mensagem, se está levando o aluno a estabelecer como prioridade outros aspectos, né? Então, quando se formam núcleos, quando se formam grupos, se quebra esse currículo oculto e se abre, se permite que o aluno possa valorizar isso se ele tiver mais interesse, né? Então,
queria fazer algumas perguntas para pessoas agora que têm muita experiência nesse processo de formação de grupos, de constituição de grupos e de vivência de grupos em hospitais e em universidades. Queria começar com o Emanuel, que é um cirurgião urológico, trabalha com transplantes no Hospital de Clínicas de Porto Alegre já há bastante tempo e é preceptor de residentes também nessa instituição, no Hospital Mãe de Deus. Como é que foi, como é que tem sido, Emanuel, a constituição do grupo lá no Clínicas, o NEISE, né, que é o grupo daquela instituição responsável por atender a essa demanda? E também gostaria que tu aproveitasse e respondesse, que é uma dúvida que às vezes a gente tem, um paciente, por exemplo, um paciente espírita, internado numa instituição hospitalar como a tua, e ele, se ele precisa de um atendimento espiritual, se ele quer um consolo, uma conversa com algum representante espírita, como é que isso é articulado dentro do hospital? Então, muito bom dia a todos. Bom, o NEISE é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde e Espiritualidade. Ele foi criado dentro de um hospital que é laico, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Ele não é confessional como outros hospitais, que tem alguma instituição religiosa por trás, né? É um hospital de treinamento também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem, o NEISE surgiu justamente para contemplar as necessidades espirituais das pessoas que estavam lá internadas e também dos profissionais de saúde. E também para organizar isso de uma maneira que facilitasse o acesso e evitasse também que a espiritualidade pudesse ser usada de uma maneira que pudesse agredir as pessoas, né? Como assim, né? Para evitar proselitismo religioso, seja qual for, e também para permitir, quando a pessoa solicita algum tipo de atendimento, agora, em relação à segunda pergunta, né, que ela fosse contemplada de uma maneira organizada. Isso levando em consideração a importância do sistema de valores, né, o sistema de crenças e valores de cada um. Então, por isso é um cuidado muito importante. A gente não está falando de espiritismo aí, mas de espiritualidade nas diferentes formas que isso tem, né? Tanto que a gente tem cuidado, inclusive, com os termos, né? A gente não fala, por exemplo, em ecumenismo, porque o ecumenismo ele pressupõe apenas denominações cristãs. A gente deixa de contemplar, por exemplo, muçulmanos, judeus, budistas, todos que não são cristãos. Então, a gente fala de diálogo interreligioso. Então, abrindo espaço para outras denominações. Então, se um espírita ou se um evangélico, alguém solicita isso, existe hoje um caminho dentro do hospital para que a pessoa receba o atendimento que acredita, que faz parte do seu sistema de crenças e valores, e de maneira a evitar que essa pessoa que vai dar assistência, por exemplo, um espírita ou um pastor evangélico, por exemplo, não tenha acesso às pessoas que não solicitaram aquilo. Porque, daqui a pouco, isso também pode ter um que a gente chama de coping negativo. Ele chegar a começar a migrar de leito em leito, distribuir panfletos e tal, e isso pode não... A pessoa pode interpretar de uma maneira equivocada. Será que o meu caso é tão ruim assim que só me resta né, como se fosse receber a extrema unção, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também em relação ao coping negativo. Da mesma maneira, a inserção da espiritualidade é cada vez mais importante, sobretudo em locais de cuidados paliativos, por exemplo. Então, dentro do Hospital de Clínicas, a inserção da espiritualidade no núcleo de cuidados paliativos foi extremamente importante e relevante. A gente, no Brasil, não tem a tradição dos chamados hóspices, não tem nenhum termo adequado para isso, né? Talvez unidade de cuidados paliativos, como tem em outras partes do mundo, como na Inglaterra, por exemplo, em que as pessoas que estão vivenciando a terminalidade da vida física, né? Então, que tem uma doença que está se encaminhando para o desencarne, ela tem a oportunidade, então, de fazer esse fechamento desse ciclo vital, né? Receber a visita dos familiares e de fazer esses fechamentos. Quando tem a melhora da morte, muitas vezes a gente vai lá e pede mais uma tomografia, né? E não consegue compreender que aquilo faz parte do quadro dessa parte do ciclo vital. Muito bem. Então, dentro dos cuidados paliativos, é extremamente relevante o sentido de propósito para todo aquele sofrimento. E esse propósito só é conferido através da espiritualidade, né? Porque a espiritualidade, justamente, ela coloca propósito na vivência do sofrimento, na morte e tudo que uma doença grave normalmente traz junto consigo.
Então, o núcleo ele surgiu e começou a ter espaço. Um espaço que na verdade, quando o núcleo estava começando, não era assim visto de uma maneira tão... como é que eu vou dizer? Era visto de uma maneira meio preconceituosa até no início. Mas, à medida em que foi se mostrando o papel e a relevância disso, foi tomando corpo. Sobretudo quando a International Joint Commission acreditou o hospital, e uma das questões que tinham que ser adequadas para o credenciamento pleno do hospital, né, com acreditação internacional, foi justamente contemplar as necessidades espirituais dos pacientes. Então, isso, na verdade, foi uma ferramenta, inclusive, que consolidou o NACE como algo extremamente importante, inclusive, para o hospital receber esse certificado de acreditação que tanto se buscou. Além das melhorias técnicas de cuidados com segurança, de cirurgia segura, por exemplo, evitar a troca de lado, evitar a cirurgia errada em paciente errado, né, cuidados com doenças infecto-contagiosas extremamente relevantes, né, aplicação de checklists que melhoraram muito, né, ou criação de time de resposta rápida, por exemplo, para atuar, para não chamar o plantão de andar, em situações críticas, né? Então, isso tudo diminuiu, na verdade, a morbidade, a mortalidade das pessoas que estavam lá internadas e melhorou também o conforto, né? Então, a espiritualidade ela entrou nesse contexto, ela se inseriu nesse contexto perfeitamente e permitiu ao hospital, então, ser acreditado internacionalmente, permitiu que as pessoas tivessem suas necessidades espirituais contempladas e respeitadas, né, não sendo invadidas, né, por um sistema de crenças e valores que não necessariamente se adequassem àquelas pessoas, né, e permitiu, então, que também fossem criadas pesquisas dentro dessa área, né. Uma das corajosas enfermeiras que iniciaram o NACE, né, que foi a Luciana Desores, agora está terminando um doutorado dela em espiritualidade e saúde. Ela conseguiu convencer ainda uma academia muito cientificista, né, porque isso a gente tem que fazer a distinção aqui, eu acho um momento importante, entre ciência e cientificismo, né. Cientificismo é uma crença de que a ciência tem que ser necessariamente materialista, né, e que acaba tentando desqualificar outras ideias, relegando ao mundo do sobrenatural, porque a ciência se ocupa só do estudo do que está na natureza. Acontece que não existe nada sobrenatural, né, gente? Tudo está na natureza. Então, isso é uma forma de negar para não ter que investigar. E o NACE ele permitiu, inclusive, que isso entrasse em linhas de pesquisa que hoje estão se consolidando, né? Eu acho que é isso aí. Bom, muito obrigado, Manuel. Vamos dar sequência, ainda dentro dessa temática dos grupos, né, falando um pouquinho sobre algo que nos deixou muito feliz recentemente, que foi a fundação da Liga de Espiritualidade dentro da URGS, né, dentro do Hospital de Clínicas, né, que teve a participação da Rafaela, que é estudante de medicina e coordena o departamento acadêmico aqui da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, e é participante lá da Liga da URGS, né, em espiritualidade. Então, ela vai agora nos apresentar um material comentando um pouquinho sobre a experiência dela nessa criação da Liga, né, como é que tem sido essa experiência lá naquela instituição, né, nessa Liga que é fundada pelos estudantes. Tem um professor, né, de referência, mas ele é um movimento iniciado através dos estudantes. Fica à vontade, Rafaela. Olá, então eu vou pedir permissão para levantar um pouco, porque eu trouxe um PowerPoint. Tá passando ali? Tá. Então, primeiro eu queria falar para vocês como é que eu me sentia como estudante na universidade, né, na URGS e no Hospital de Clínicas. Então, nos primeiros anos, assim, nos primeiros 2 anos da faculdade, a gente não tem contato com o paciente, são coisas básicas, né, disciplinas básicas. Então, tudo bem. Mas aí, quando a gente passou a ter contato com o paciente, 3º, 4º ano da faculdade, a gente aprende muitas doenças clínicas, né? E passa nos leitos, conversa com os pacientes e tal. E eu não me sentia bem, porque eu entrei com a faculdade com o propósito de aprender sobre medicina, visando as pessoas, visando ajudar as pessoas. E isso não é, assim, parece
sei lá, piegas, eu falar, ajudar as pessoas, mas é que é muito assim como a gente entra na nossa cabeça com 17 anos, quando eu entrei na faculdade, era essa a minha ideia, era o foco nas pessoas, né? E eu vejo que vários colegas também meus entraram assim, com essa ideia. E no começo do curso, todo mundo tem essa motivação. Todo mundo não, a maioria. Então, nas disciplinas clínicas, onde a gente tinha que falar com os pacientes, ia nos leitos e tudo, eu via que o foco era completamente na doença. E os professores, eles não me incentivavam a conversar com o paciente sobre coisas que eu queria conversar, que era, eu queria saber quem eram aquelas pessoas que estavam ali, o aspecto social dela, com quem ela vivia, como é que era a família dela, o que ela acreditava, né, os valores dela. E os professores não me perguntavam isso quando eu vinha passar o caso. Eu conversei com a pessoa tal, e daí tudo só o que eles queriam saber era sobre a doença. E outra coisa que eu sentia muita falta era eu queria falar para eles, para os professores, como é que eu me sentia falando com os pacientes. O que tinha despertado os meus sentimentos ao falar com essa pessoa, né? E as dúvidas que eu tinha ficado, e como é que eu poderia ajudar melhor essa pessoa talvez não está se sentindo muito bem, como é que eu posso abordar melhor. E então isso me fez muito mal, assim, porque eu não conseguia ter alguém que me ajudasse com isso. Então, justamente, essas frases aqui do Andrei Moreira trazem isso que eu falei, né? Eu percebi que o ser humano estava sendo reduzido a uma patologia e que a gente tinha um aprofundamento muito forte das coisas, mas ficávamos órfãos de sabedoria, de sentido e significados profundos, filosóficos existenciais. Daí eu conheci, assim, eu sempre fui espírita e queria unir o espiritismo à medicina, né? E eu não conhecia a AME ainda. E uma vez, eu não sei como, eu vi algum cartaz de um congresso da Mergs, e eu vim aqui, sentei assim como vocês, e daí, a partir daí mudou a minha vida. Por quê? Porque daí aconteceram duas coisas muito importantes. Eu conheci um médico, cirurgião cardíaco, que estava fazendo o Júgulas, estava fazendo um mestrado ali no Hospital de Clínicas, sobre espiritualidade, adesão ao tratamento, e algumas outras coisas, em pacientes com insuficiência cardíaca. E daí, a partir desse congresso, eu conheci ele e tal, e eu fui ajudar ele na pesquisa. Então, a gente entrevistava os pacientes numa escala de espiritualidade, perguntava aspectos de esperança, aspectos de transcendência, aspectos de... enfim, não me lembro exatamente as perguntas, mas eu sei que era muito... E os pacientes, eles ficavam emocionados às vezes. E um deles chegou e me disse, nossa, essa foi a melhor consulta que eu já tive. E não era uma consulta, era uma entrevista para uma pesquisa, sabe? Isso porque a gente estava perguntando coisas profundas deles. Então eu pensei, meu Deus, é isso que a gente precisa e que a gente não está tendo. Eu preciso fazer alguma coisa para que isso abrange mais os pacientes, que toque os outros pacientes. E também, através da Amerx, eu conheci o departamento acadêmico da AME. Nós temos várias AMEs no Brasil, e daí tem os congressos da AME, o MEDNESP e o CONDAME, que é o Congresso Médico Espírita dos Departamentos Acadêmicos. Ano passado eu fui no meu primeiro MEDNESP, e aqui estão os acadêmicos de todo o Brasil, lá no MEDNESP, né, acadêmicos espíritas, fazendo... maioria é medicina, mas tem outros também da enfermagem, psicologia. E agora, semana passada, eu fui no congresso em Recife. Então, assim, é um clima muito bom eu conhecer pessoas que pensam como eu, porque eu sempre me senti muito diferente dos outros na faculdade, né? E são pessoas que valorizam muito a humanização da medicina. E essa se tornou a minha missão de vida, assim, agora, no momento, contribuir para isso. E eu, lá com eles, conversando, eu consegui ter ideia para criar uma liga de saúde e espiritualidade, que foi criada há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, na URGS. O que é uma liga? Assim, a gente tem liga de cardiologia, liga de psiquiatria, são grupos de estudos dos estudantes mesmo que se reúnem para estudar tal assunto. Então, a gente conseguiu criar a Liga de Saúde e Espiritualidade. E segundo a gente não tem uma real noção de quantas ligas tem no Brasil, tá? Mas o que eu tenho é esse dado aqui, de ter 19 ligas ao total, mas eu acho que tem mais.
E, assim, a Liga não fala sobre espiritismo, né? Como o pessoal falou aqui, espiritualidade a gente tem que, no ambiente acadêmico, tem que ter um sentido mais amplo, tá? Então, a definição que a gente usa da Cristina Puhalski de espiritualidade é essa definição, que é muito ligada a sentido da vida. Então, espiritualidade refere ao modo que as pessoas entendem o sentido e propósito em suas vidas. Pode ser afetada por doença ou perda, ser vivida de diferentes maneiras. Não apenas religião, mas natureza, arte, ciências humanas e pensamento racional. Alguns dizem que é Deus, outros dizem que é família, outros encontram na natureza. É algo muito pessoal para as pessoas. Essa professora é norte-americana, ela é uma das mais influentes no meio de saúde e espiritualidade. A gente usa essa definição. E na Liga a gente tem várias pessoas de diversas religiões, pessoas que não têm religiões. É um grupo de estudantes, a gente está com uns 25 estudantes agora, a gente faz atividades quinzenais. E a gente fala sobre o quê? É uma atividade voluntária, né? Eles participam porque querem. Grupo de estudos é num horário extra curricular, né? Todas as quartas-feiras, todas as quinzenais, 6h30, só para dizer que assim, é à noite, né? Então, tem pessoas da enfermagem, da medicina, da psicologia e da nutrição. A nossa Liga tem isso. Então, o que a gente aborda lá? Bases filosóficas, históricas e conceitos de ciência, de espiritualidade e religiosidade. A gente aborda as evidências que existem na saúde, da espiritualidade, na saúde física e na saúde mental, e principalmente na prática clínica, que é o que eu falei para vocês que me incomodava tanto. Como a gente tem melhores habilidades de comunicação, melhor empatia, porque a gente pode aprender essas coisas, a gente não precisa nascer sabendo como ser empático e como ter habilidade de comunicação. E também a anamnese espiritual, que é este questionário, que é elaborado pela Cristina Puhalski, que deu a definição de espiritualidade, e a gente guia nossa conversa sobre os aspectos espirituais das pessoas através deste questionário. Eu quero agradecer a Bezerra de Menezes, que nosso amigo para todas as horas, como ele mesmo disse, e fazer um apelo aos professores que possam aqui estar, que ajudem seus alunos a se sentirem mais acolhidos e que seja valorizado os aspectos emocionais dos pacientes e dos alunos, para que a gente tenha uma vida mais saudável durante a faculdade de medicina, porque ela é muito difícil. A gente tem muita pressão de diversas formas e ainda a gente não tem com quem conversar sobre isso, né? Então, e a gente nota que os estudantes, como eu disse, entram na faculdade com foco nas pessoas e saem da faculdade com foco na doença e na tecnologia, esquecendo das pessoas, né? Então, se tem algum professor... Porque a gente não vê exemplos de professores que tenham foco, que demonstram isso. Então, é isso. Então, muito obrigada. Eu ia pedir uma salva de palmas, que bom que não foi preciso. Realmente a gente podia encerrar aqui, né? Um depoimento muito emocionante, né? E é um pouco da vivência, acho, de todos nós aqui na mesa, né? Bom, eu queria pedir que a Anaí continuasse falando um pouquinho sobre os grupos, né? A Anaí é psiquiatra e tem uma grande experiência na formação de grupos, né? A Anaí é uma formadora de grupos por natureza, né? Mas vamos falar dos grupos aqui que tratam de espiritualidade, né? Junto à Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, junto à Associação Mundial de Psiquiatria, na Universidade Federal de Ciências da Saúde, no curso de extensão, no Global Meeting, enfim, fica à vontade. Bom, vou ser rápida, só para falar assim, rapidamente para vocês o que está acontecendo, até porque agora vem o momento mais emocionante, que é o aniversário da Mergs e que a gente quer compartilhar com vocês. Essa última... Já estamos compartilhando todo esse tempo, mas aí é de coração mesmo, os corações unidos, agradecendo o Dr. Bezerra por essa oportunidade. Mas, então, só para juntar tudo que foi dito,
E a Rafaela, que vai ficar braba comigo, mas se estava aqui antes, eu chamei a nossa professorinha. Ela vai ficar braba porque a nossa professorinha tem meses, né? Do curso da Joana, a filha da Michele e do Alexandre. Mas a Rafaela, ela está representando, junto com todos os outros alunos que chegaram, né, Rafa, e que estão chegando, a Força Jovem, o futuro, porque nós sabemos todos que, sim, a gente vai, a gente volta, uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos no plano espiritual, mas aqui, se a nossa missão, como Jesus nos pediu, é trazer o reino de Deus para cá, então nós precisamos nos preocupar com as nossas gerações e ter ir com o fluxo da vida, esse movimento contínuo. Eu estava olhando a Rafa falar e me lembrando que, há uns 30 anos atrás, quando eu estava na posição dela, eu quase abandonei a medicina e quase abandonei depois a psiquiatria, porque me decepcionei muito, né? Se vocês se lembram que eu, aos 12 anos, dizia que eu queria ser médica da alma, enfim. E os mentores vão nos ajudando, vão nos colocando pessoas, porque como uma vez, enfim, ouvi de vários queridos amigos que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, nós estamos aqui nesse momento e sempre, todo dia, nos ajudando a não nos perdermos no caminho e aproveitarmos essa vida, essa oportunidade preciosa dessa encarnação da melhor maneira possível. Então, dentro desse e foi chegando nos MEDNESPs, chegando nos colegas, que já também, por eles, por sua vez, já tinham sido ouvido, né, o chamado. E quem é que está chamando todos nós? Gente, vocês sabem, né? Quem nos chama há 2000 anos? É Jesus, né? Então, ele vai chamando e nós vamos ouvindo e vamos nos ajudando uns aos outros. É nesse clima que eu comecei a levar para a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, que eu faço parte, eu sou parte da diretoria lá também. A gente tem uns ciclos internos, né, que é para colegas interdisciplinar, mas é basicamente os psiquiatras pensando temas de atualidade. E, como junguiana, né, hoje em dia, a gente vive o paradoxo, porque o Jung diz, né, tem que suportar os paradoxos, porque nós ainda estamos nessa dualidade ainda aqui, né? Enfim, faz parte da nossa experiência, o ego e o self, que a Sheila estava dizendo, que todos nós falamos muito nos cursos da Joana. Então, o que acontece? No momento em que a gente vai reconhecendo, reconhecendo em nós mesmos, ouvindo o chamado a essa voz interior, a gente vai tendo a paciência, a tolerância e o respeito de chegar nas pessoas, de não pré-julgar, porque quem somos nós, né, para julgar? Não julgueis para não ser julgado, né? E não ficar nessa do ego, que tudo bem, ele precisa discriminar as coisas, saber o que eu estou fazendo aqui, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos estar com essa conexão interior ativa. Então, claro, eu também senti como a Rafa, também fui aluna do Clínicas, da URGS, e também me decepcionei, mas também achei pessoas, e que hoje, mais velha, né, que a velhice, o Durgante está aí para dizer, estudar traz sabedoria, né? Eu posso olhar para trás e ver que em muitos desses colegas, que eu estava querendo, inclusive, abandonar a psiquiatria, mas em muitos deles está ali a essência. Por quê? Porque a espiritualidade é uma dimensão do humano, ela está em todos nós. Né? Perguntaram para o Jung, eu sempre digo para vocês verem no YouTube o filmezinho, porque é o Jung idoso, no Face to Face, é o filmezinho no YouTube, e é o Jung velhinho assim falando, e perguntam para ele se ele acredita em Deus. Do you believe in God? E ele fica assim, ele tem uma reação believe, acreditar. I don't believe, I know. Eu não acredito, eu sei. Então, na verdade, a questão, se a gente vai com essa e com a tranquilidade, nós não temos que convencer ninguém, porque ninguém vai convencer ninguém.
Nós temos que, eu gosto de dizer, a Leia está aqui também da Fergs, nossos queridos, que a gente também, a Mergs tem uma parceria com a Fergs e várias outras instituições, inclusive o Ministério Público, e nós temos o Movimento pela Paz, CEPET Araju, que a gente fala de contágio de alma para alma. Então, eu não preciso me preocupar, Jesus está no comando, eu não preciso me preocupar em convencer ninguém. Eu preciso me preocupar só em ter respeito, tolerância e buscar o colega de qualquer especialidade e buscar as pessoas no centro espírita com o coração aberto, sem preconceitos, porque nós não temos condições de julgar ninguém. Nós podemos suavemente, amorosamente, aprender a ouvir a nós mesmos e a ouvir o próximo. Isso que a gente pode fazer de melhor, que é isso que Jesus nos pede. Então, nessa vibe, né, como dizem os adolescentes, é que eu fui conversando com os colegas, levando o tema da espiritualidade, indo nos Mednespes, enfim, conversando com os colegas da Mergs, trocando ideias, sendo inspiradas, porque quando a gente começa a trilhar esse caminho, os nossos queridos mentores, eles devem dizer, né, a gente pensa assim, né, eles devem dizer, yes, oba, ela ouviu, graças a Deus, quanto tempo eu estou aqui, enfim, porque eles estão sempre, né, buscando nos inspirar, nos intuir, para que a gente não se perca no propósito reencarnatório. Então, o que acontece? Conversando dessa forma com os colegas escutam. Tem desconfortos no início, tenho certeza que o Emanuel teve a mesma experiência no Clínicas, a Rafa também, a Liga está bombando, né, Rafa, enfim. Os colegas vão chegando e a gente vai falando de espiritualidade, como disse o Paulo Rogério, como falou todo mundo, a Verinha e o César. E a gente vai se reconhecendo num outro, vai saindo do ego, da persona, daquilo, eu sou o cara, né, e vai se reconhecendo numa outra instância. E aí, quando a gente está no bem, né, como disse o nosso amado Chico, né, o bem que a gente faz é o nosso advogado em todo lugar. A gente não precisa se preocupar com invejas, com competições, com ciumeiras. A gente tem que se focar no bem e no propósito que a doutora Marlene, o Paulo citou, está no DAME Brasil, está o decálogo do médico espírita, né, se alguém quiser entrar no site, é muito legal. É isso aí, é que Jesus nos chamou e a gente tem que, todos nós, não se esqueçam, né? Mesmo quem não tem formalmente, né, enfim, a profissão, todos nós somos médicos, todos nós somos, ao mesmo tempo, doentes, enfim, da alma, porque a gente ainda está aprendendo, senão o nosso mundo não seria mais de provas e expiações, mas, ao mesmo tempo, todos nós temos o curador em nós, porque Jesus disse, né, tudo que eu faço, vocês podem fazer também. Então, na verdade, nesse contexto, a gente foi formando, Paulo Rogério, outros colegas, o Leandro, que estava aqui, eu, Paulo Rogério e o Leandro, estamos na coordenação do Núcleo de Psiquiatria e Espiritualidade, que a gente conseguiu fazer na Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, e que eu tenho o prazer de ser meu colega, o atual presidente, que é o Flávio Chance, e o lema dele é tradição e renovação. A mesma coisa, tradição e inovação, inovação. Então, esse paradoxo. E, enfim, todos os colegas sabem que eu sou espírita, mas o NUP é aberto, tem inclusive ateus, justamente para estudar essa questão do humano, porque é para estudar assim, as pesquisas na área, né, que já tem, como todo mundo disse, o César também. E nessa questão dos vários, tem colegas que não são espíritas, são outras profissões religiosas, enfim, mas vários de nós espíritas profissionais, e eu sei com todos vocês, a gente fica dando ideias, né? Então, nos juntamos o Alexandre Moreira Almeida, que no momento coordena, eu estou com ele na Associação Brasileira de Psiquiatria também, temos uma comissão de estudos e pesquisas em espiritualidade e saúde mental. E a Associação Mundial de Psiquiatria, também estou com o Alexander lá, e colegas do mundo inteiro, estudando os temas de espiritualidade e saúde mental. E conseguimos já fazer aqui, acho que muitos de vocês devem ter ido, no primeiro simpósio de espiritualidade na prática clínica, isso pela Associação de Psiquiatria, não pela Mergs,
e que foi um sucesso. Foi no Teatro Dam Higgs, teve lista de espera. Temos o prazer de dizer que vamos já fazer o segundo no ano que vem, em março. E também fizemos, todo mundo ajudou, vários nós da Merckx também estavam envolvidos, no primeiro encontro mundial, global, de espiritualidade e saúde mental, que foi dentro do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, em Floripa, em novembro passado, e que o Congresso Brasileiro reúne 6.000, é o terceiro, eu acho, maior congresso do mundo. Psiquiatras, psicólogos, pessoas interessadas e profissionais interessados em saúde. E aí tem prazer também de dizer para vocês, porque não é nós, é a espiritualidade nos ajudando, que esse ano nós vamos fazer o segundo encontro global na África do Sul, e o ano que vem, provavelmente, vai ser o terceiro encontro global em Berlim, na Alemanha. E vários dos pesquisadores da AMI Brasil, da Merckx, vão estar presentes, e todos os mentores, com certeza, porque sem eles nós não faríamos nada. Então, é juntar, acreditar e juntar as pessoas. É isso aí. Quero agradecer muito a presença de vocês, né? Vamos encerrando a mesa pelo avançado do tempo e convidando ao público que permaneça no salão, que nós vamos ter um encerramento muito especial desse evento todo. Okay?